Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 4, 18, 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo o meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele, desta vez, quero que tu mesma crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando me disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isto, desapareceu e eu compreendia com tal clareza a verdade dessas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Então, é muito triste mesmo. A situação do homem se deixando levar por esses inimigos, né? Principalmente o amor aos prazeres é o que mais, né? Realmente, tudo, né? Tudo isso aí, realmente, as honras, as riquezas. Os 3 são fortíssimos, né? Acabam com a vida do homem. O homem, ele, por causa de um amor desse aí, ele não consegue ser feliz, porque ele coloca isso em primeiro lugar, né? O prazer, a riqueza ou a honra. Ou os 3 juntos, né? Vai saber. Então ele coloca tudo em primeiro lugar. E aí as outras coisas não o fazem feliz, porque só essas coisas o fazem feliz. As outras coisas não fazem. Então, se ele tem uma família, um casamento, ele vai ver defeito no casamento dele, vai ver defeito na família, vai ver defeito nos filhos, vai ver defeito no trabalho, vai ver defeito na mãe, no pai, nas pessoas. Assim. Só se o pai e a mãe forem os instrumentos, né? Ou aquela pessoa que é instrumento desse prazer, que dá esse prazer para ele, essa é a única pessoa que ele vai valorizar. Mas é um valor só carnal, né? No caso, só buscando ali em torno do prazer, só aquilo que importa. Teve uma história de uma vez, desses fins de casamento, a história de divórcio lá na internet, que eu achei absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. A coisa mais triste que eu já pude ouvir numa vida, na história de alguém, né? O homem, ele estava infeliz no casamento dele, muito infeliz mesmo. Já estava, só que não tinha coragem de acabar com o casamento. Porque a culpa era dele, né? Ele sabia disso. Mas ele colocou a culpa toda na mulher, falando que a mulher dele que não satisfazia ele no prazer, né? Na parte carnal do sexo. E aí falava que a mulher dele não tinha interesse, então ele também não tinha interesse. Desde o 2º ano de casado já não tinha interesse. E aí ele vai levando esse relacionamento, levando, já faz anos esse relacionamento. Mas só que no fundo ele tá levando porque ele sabe que o problema é ele, né? E ele tá escondendo um segredo da esposa às 7 chaves, né? E do mundo inteiro.
Ele esconde um segredo, ele só conta para a psicóloga. E aí ele fala para a psicóloga a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E ela fala para ele ter força, e ele não sei o quê. Mas é por causa né, da sexualidade, né? E o problema dele, sexual, a gente pensa que é uma coisa assim simples, mas não é, é muito grave. Desde os 12 anos de idade, a mãe dele que o iniciou no sexo. A própria mãe dele. E a mãe dele é muito fogosa, muito, e não nega de jeito nenhum nada para ele nessa área. Então, ele tem a mãe dele para saciá-lo quantas vezes ele precisar. E ele gosta. E ele não abre mão da mãe dele. Mas a culpa é da mãe dele por ter iniciado o menino numa época que ele nem tinha condições, né? Então, assim, ele cresceu com isso, né? E nem sabe que isso é pecado, porque a própria mãe, né? É muito triste, mas ele sabe que é pecado. Hoje ele tá sofrendo muito, ele falou que é uma tortura constante a vida dele, mas só que ele fala que a culpa é do casamento, mas não é. Ele vai ver que depois que ele se separar da mulher dele, ele vai continuar na mesma tortura, né? Não tem como ser feliz, né? Fazendo isso, né? Esse pecado tão terrível que é o incesto. Não tem como ser feliz. E aí ele é um homem que, né, que tá colocando a culpa na esposa, mas não é. Então, assim, é triste, é muito triste. E a psicóloga deveria ter falado isso pra ele, né? Ou falou e ele não quis repetir o que a psicóloga falou, né? Que a culpa foi toda da mãe dele, que ele não tem culpa, né? Ele foi abusado pela mãe, agora ele tá preso a uma situação, né? Por causa do abuso e tudo mais. Mas ele não deve ver a mãe dessa forma, porque no relato dele, ele não fala mal da mãe dele, ele fala que a mãe dele está disposta, é uma mulher disposta a ele. Quantas vezes ele precisar, quantas vezes. Se for 5 vezes por dia, a mãe dele está lá disposta, 100%, para fazer tudo como ele gosta, do jeito que ele quer, 100%, em todos os anos. Mas a esposa dele não. Então, assim, mas a esposa dele é normal, a mãe dele que é doente mental, né? Então, assim, é triste. E aí você vê quanto que isso realmente faz infeliz o ser humano, né? Como? Então, os exemplos que Deus traz pra gente, nessas histórias que a gente assiste, reais, verídicas, são tristes demais. Mostrando de verdade o quanto que o homem, ele não quer se salvar, né? O quanto ele tá preso mesmo, muitas vezes no pecado, e ama o pecado, né? Ama mesmo, o amor ao prazer. E o pecado é tudo o que ele precisa para ser feliz. Ele pensa, mas depois ele vai ver que não é. Então é muito triste mesmo. A gente tem que rezar muito por essas almas, para que Deus possa convertê-las, né? 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia. Nem podia ir, como o habitual, em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda, me compadecendo, me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem ter o amado? E eu, perturbada por tuas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida, por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que ouvisse o que eu dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada, e vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo meu contentamento. No teu coração encontro verdadeiro repouso, e repousando sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco, mas depois me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las todas, se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças. E diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude se chega à mão destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade, piedade, Senhor, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão, as lágrimas da inocência. E ele: Ah, minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira.
Então, aí as pessoas perguntam, o que que é o burguês, né? Burguês é justamente, eu acredito que seja, né, o que realmente é, né? Burguesia, né? Que vende as coisas, né? Burgueses, burgueses são pessoas que vendem as coisas, e por isso é um flagelo, porque traz ali, vamos ver aqui, eles são os meios de produção e capital, tal. São os donos da indústria, né? E eles querem, tipo, levar os jovens para trabalhar para eles né, e eles em troca de terem os meios ali para comprar coisas, né, para poder deixar todo o sistema capitalista das pessoas ficarem presas ao produto, né, aos produtos, a necessidade de comprar, né, ao consumo, ser consumistas, né. Então a burguesia é um flagelo que traz toda essa realidade de fazer as pessoas ficarem presas a a atividade comercial, né? A querer comprar, comprar, comprar sem parar. Então é isso que eu entendo por burgueses, né? Então para ela é ruim porque vai acabar com a inocência dos jovens, porque eles, né, vão ter que trabalhar, correr atrás, tendo que ter o dinheiro para comprar as coisas que querem comprar carro, querem comprar casa, querem comprar, né, isso, aquilo, querem ter aquilo, querem então, e isso tira toda a atenção de Deus. A pessoa só tem a função de comprar e de ter e já de adquirir. Então Deus não fica mais em primeiro lugar. Então por isso que ela fala disso, que tira a inocência dos jovens, porque os jovens estão ali buscando, né, uma religião e tal, e aí quando vem essas coisas, eles largam a religião de lado e vão viver para essas coisas. Isso é primeiro lugar. E isso é uma tragédia muito grande. Então é isso que ela tá triste, né? E é isso. Sobre o que ela vive com Jesus, a gente já era acostumado a comentar bastante, então eu pulo essa parte e já vou no que é aquilo que Jesus está conversando com ela, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 10 de outubro, volume 4, capítulos 18 e 19. Capítulo 18, 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa da coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele, desta vez, quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. E eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava
de lhe fazer ver até onde chegava meu amor, de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou um aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei esses três inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça a minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Nossa, sério, viu? Muito sério, porque em vez do homem amar a Deus, porque ele começa falando desse amor, né? Ele mandando a Luísa ali a ver, ela mesmo cravar para ver o tanto ali que ela ama ele, né? Quanto que ela está disposta. E aí, em vez de amar a Deus e tomar os sofrimentos por amor a Deus e usar dos seus sentidos, de todo o seu ser em direção a Deus, o homem faz para alimentar os seus prazeres, a sua ganância, os seus desejos, né, de riqueza, de reconhecimento, de honras. E tudo isso escraviza o homem, deixa o homem escravizado, dependente disso. E o pior é que muitos vê, né, realmente que isso não é bom. Eles têm consciência que isso não faz bem a eles, mas eles estão tão presos nisso, que eles amam tanto essa sensação, amam e desejam tanto isso, que eles não têm disposição de largar mão disso, não tem. Porque assim, escravos não somos mais, né? O que as almas têm é que eu entendo assim, né? Que Jesus, ele veio e destruiu no Calvário esses inimigos que ele está falando. Então, assim, antes a gente era escravos e não tinha condição nenhuma de rejeitar isso. Não tínhamos força para isso. Não tínhamos. Mas Jesus, ele destruiu isso para adquirir méritos, para adquirir força, ajudas, para que a gente não ficasse escravizado dessas coisas, para poder restituir-nos, para nos dar todas as ajudas necessárias para nos restituir e sair dessa infelicidade, dessa dependência, dessa amargura. Só que a pessoa está não tem disposição, né? Muitos sabem, como eu falei, que isso é errado, como o exemplo que a Aline deu do homem lá, né? Do que ele fazia com a mãe dele, ele entendia que isso é errado. Mas aquilo dava um prazer a ele e ele não tinha disposição de largar aquilo. Porque precisa da disposição para esses bens, para restituir o homem e fazer efeito todos esses bens que Jesus ali conquistou, o homem tem que estar disposto, né? Tem que querer, né? Pelo menos um mínimo de abertura, é só o que Deus precisa. Pelo menos um mínimo ali para fazer acontecer, né? Para trabalhar e restituir a alma, para dar toda a ajuda necessária, né? Então é muito triste mesmo, porque o homem se escraviza mesmo, se coloca numa posição de escravidão e está tão apegado a isso que acha que é impossível, né, deixar isso, largar esses vícios, né, largar esses prazeres, né, mas não é impossível. Depois de Jesus, depois da redenção, depois de tudo que Jesus fez, não é mais impossível, antes era, porque por nós mesmos não temos força.
mas agora temos a força de Deus, né? Jesus conquistou tudo, temos Jesus, temos a vida de Jesus, temos tudo que Jesus fez, temos a vida divina para nós. Conquistou tudo para nós, tudo para dar para a gente. Então já não é mais. Mas só que o homem rechaça, né? Não reconhece isso, não aceita, né? E não enxerga. Muitos não enxergam e muitos acham que é impossível largar isso, prefere botar culpa em N coisas, né? Prefere botar a culpa na criação, prefere botar a culpa na mãe, na esposa, no filho, né? Nas faltas de oportunidades. Então, quantos aí rouba porque fala que não teve oportunidade na vida? Não é verdade, né? Foi falta de interesse, de buscar, de fazer sacrifícios, né? Para fazer o que precisa ser feito. E preferiu, né, buscar ali de uma maneira mais fácil, que é roubar, do que se sacrificar, entendeu? Então, assim, é o homem, né? O homem que se coloca nessa posição, porque tem todas as ajudas. Não precisamos mais ser escravo de nada disso, né? Jesus conquistou tudo para que a gente não fosse escravo, mas que a gente fosse restituído, que a gente pudesse vencer isso através de todos esses bens que ele conquistou, né? Para nos restituir essa felicidade que foi perdida por causa do pecado, né? Mas o homem prefere ficar ali, né, nas trevas, prefere ficar desfigurado, aleijado, cego, que nem um trecho que eu li do volume 19, não, acho que foi do volume 14, que ele fala disso, né, eu fiz tanto, né, me desfigurei, ele fala, me desfigurei, fiquei todo chagado, para poder dar vida ao homem, para restituir o homem, mas ele prefere continuar feio, desfigurado, cego, ele rejeita os olhos do Pai, a boca do Pai, a palavra do Pai, os ouvidos do Pai, o passo do Pai, né? Então ele fala isso no texto que eu li. E é isso mesmo. Então, meu Deus, ama raivosamente, então assim, raivosamente que é algo assim, né, que não quer largar, né? Raivosamente esses inimigos, meu Deus, é uma loucura mesmo humana, né? Ver que aquilo não faz bem para ela, mas ela, né, de tão apegada que tá, que ela prefere, né, ficar com toda essa dor do que largar esse prazer. Meu Deus do céu. Aí bota aqui, e fica nessa tortura, né? Se tortura, fica nessa tortura e tortura quem tá na sua volta também, porque, né, no fundo ela sabe, né, que tem os motivos dela estar ali porque ela quer, mas ela prefere aí culpar outras pessoas, né, culpar quem a cerca, do que admitir e se responsabilizar pelos seus atos, né? Muito triste, então é uma tortura tanto para ela como para quem a cerca. Dito isto, desapareceu e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. É o que é isso? Né? Esses inimigos, esses amores, acaba, né? É o que impede de Deus ali trabalhar na alma, de se aproximar, da alma se aproximar de Deus. Meu Deus, né? Então, assim, de realmente restituir a alma, né? Atrapalha tudo. É um obstáculo, né? Entre a alma e Deus. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Capítulo 19, 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir como o habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando todo e compadecendo me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti.
Tu mesmo o dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que ouvisse o que me dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. Então ele pode repousar, né, nessa alma que amo tanto a ele, porque ela está ali, né, só pensando nele, só querendo ele, sabe, né, o quanto necessita, que não pode viver sem ele. Então isso para ele é tudo, né? Assim, tudo que ele espera, né, da alma, porque a maioria rejeita, não quer saber dele, prefere os seus prazeres, como eu estava falando no outro trecho, tem amores para outras coisas, menos para ele. Então, é um verdadeiro repouso, uma alma ali que está toda disposta a ele, é a delícia dele, é o repouso, o desabafo, né? O descanso de Deus, né? Uau! Finalmente tem uma alma ali, né? Que não me rejeita, que me ama, que me corresponde, né? Que, meu Deus, só pensa em mim, só quer a mim, né? Toda a sua alma é voltada para mim, então é a delícia dele, né? É isso que ele espera para de cada um de nós. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim, tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disto, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. Nossa, que tristeza, né? Então, burgueses, pessoas ali que usa das pessoas, né, para ali questão de capital, né, para conseguir o que quer. Então a gente vê tráfico humano, tráfico de órgãos, esses burgueses, né, principalmente as criancinhas. Então imagine, né, meu Deus do céu, especialmente as crianças que são mais visadas por esses burgueses, né, são mais visadas. Quantas crianças, né, somem aí, são vendidas, meu Deus do céu, né? E são usados, seus, meu Deus, é uma coisa absurda, assim. Então é assustador, é horrorizante de ver, né? Porque esse tipo de pessoa não tem nenhum tipo de empatia, vamos dizer assim, só pensa no seu próprio lucro, no que ela quer, no que vai conquistar. Um burguês, né? Um burguês que só pensa no capital ali e rejeita completamente a questão humana. Não tá nem aí quem for que seja, contanto que ali ele dê o lucro que ele espera, né? Então, por isso que fala, se estes nos caem em cima, então se esse nos tocar, né? Se chegar até nós, o que será? Para nós tudo terminou. Então, assim, é o estrago, né, que eles fazem. Estraga as almas, estraga as pessoas, né? É uma tristeza, meu Deus do céu. E acrescentavam, escondam as jovens. Ai, meu Deus do céu, a gente vê, né? Porque quanto está sendo destruída a infância e a juventude das pessoas. Tudo para lucro, né? Tudo ali por questão de capital, mesmo de conseguir o que eles querem, eles estão destruindo. E aí a gente está vendo, né, quantas crianças aí desorientadas, né? E também tem muitos pais também que não cuidam, não zela, tá também ali totalmente ali dispersos e não presta atenção nos seus filhos, nos jovens, nas crianças. E aí, meu Deus do céu, eles estão ali tendo contato com cada coisa, né? Que aí vai, meu Deus do céu, vai ali destruindo realmente a pureza e a inocência dessas crianças, das crianças, dos jovens. A gente vê como é que eles estão, né? Tão contaminados. Então, é pobre juventude. É assim, é o que eles mais ali
é o foco deles, né? São jovens e crianças. É o foco deles, é onde eles mais focam. É nas crianças e nos jovens, adolescentes, né? Por justamente essa inocência, né? Roubar a inocência, a pureza dessas crianças e esses jovens. Pobre juventude se chega nas mãos deles, destrói. Quantas jovens destruídas e desordenadas, né? Sem nem saber quem são elas e totalmente assim perdidas. É doido demais de ver como tá os adolescentes, os jovens, né? Numa perturbação, numa agitação, crianças mesmo já com crise, com depressão, com crises. Meu Deus, é triste, né? Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: piedade, misericórdia, afaste esse flagelo tão perigoso para a mísera humanidade, né? Que são o flagelo que são esses burgueses, né? Te mova a compaixão as lágrimas da inocência. Então, a inocência, a pureza move a misericórdia de Deus. Nessas almas inocentes, essas almas puras e inocentes é o que move a misericórdia e que faz mitigar os flagelos e os castigos, né, que estão por vir por causa dessas atitudes, né, por causa desses burgueses, por causa dos pecados do homem. Então, por causa das almas inocentes, Deus ele mitiga, né, mitiga a justa, que é justíssima, a indignação, né, dessas maldades, dessas coisas, né, esses que as pessoas estão fazendo em direção a as crianças, os jovens, os adolescentes. Então, meu Deus, é forte. E até sempre eu faço assim, eu penso muito até na escola do meu filho, porque eu vejo, né, lá tantas crianças lá, umas atitudes assim assustadoras. E aí eu tô sempre assim, meu Deus, protege essas crianças. Senhor, nossa, eu rezo demais, Senhor, Senhor. Eu penso demais, protege essas crianças nessas escolas, porque é tanto caso, né? Tanto caso ali de ataques nas escolas. E eu peço tanto, Senhor, protege a inocência dessas crianças, que elas não sejam contaminadas com essas ideologias que querem enfiar a goela abaixo nas escolas e e ficam, né, querendo colocar, nossa, muita coisa de política dentro das escolas. E os ensinos tá tão precário, assim, os ensinos nas escolas públicas, porque eles só estão visando e doutrinar as crianças e faz, sabe? É uma coisa assim. E, e sempre Jesus me lembra, né, de estar ali rezando a divina vontade por esses inocentes, por essas crianças. Penso demais, demais. Nossa, é muito doído só de pensar, né? E ele, minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira. Então, pureza e inocência que segura, né, as mãos ali, né, da justa ira de Deus sobre tanto absurdo que está acontecendo, né? Só a inocência que faz ali livrar as outras sem consideração pelos outros. Então é muito sério, né, que está acontecendo, muito sério mesmo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa
intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo de hoje no volume 4, né? Capítulo 18 e 19. Outubro 12 de 1918, né? Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus, esta manhã trazia uma densa de coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Desta vez quero que tu mesmo a crave. Quero ver o que saber fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele, tanto que ele, mesmo todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. Me deixando muito sofrida, meu amado Jesus, não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e roem continuamente, o amargam, abatem tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los. Também ele e restitui-lhe a felicidade perdida, mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente esses inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isso, desapareceu e eu compreendia com mal clareza a verdade destas palavras que sentiam uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor e tu que seja para a glória. Então, Jesus, ao vir ao mundo, né, para nos redimir, né, ele venceu isso tudo, né? Ele divinizou, né, todos esses 3 inimigos do homem ali, né? E o homem continua, né, ofendendo a Jesus, fazendo com que ele sofra, né? E as pessoas não têm a mínima, né? A maioria, se não fosse o livro do céu, a gente não saberia, né, o quanto Jesus sofre, né? O quanto que ele está sofrendo por essa incompreensão do homem, né? De na, viver na vontade humana, né? Fazendo que suas próprias vontades, né? E ofendendo Jesus, né? Ele apareceu com a coroa de espinhos, depois crucificado, né? Então, quanta dor, né? Quanta dor Jesus está sofrendo, né? Por ser ofendido, né? Ofendido, é que ele falou, é um dos piores, né? Que mais ofendem a ele, né? Esses 3 inimigos, né? Que ele fala, né? Aqui, o amor aos prazeres, às riquezas e às honras que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e roem continuamente a amarga, abatem tudo de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos. Então, ele veio para nos salvar, né? Para nos
porque igual estava falando na live, né? Com Adão, né? Ele viveu, né, na divina vontade, mas ele iria com o processo, né, ele iria progredir, né? Ele ia continuar, né, recebendo luz como nós, né? Jesus não dá total, né? Ele dá parcial na medida que a gente busca, né? Na medida que tem as dúvidas, né? Então, quando ele cessou, né? Adão não correspondeu, né? Caiu, né? E quando Jesus veio, né, seu próprio filho, né, se rendeu, né, a vir, né, se ofereceu, né, a vir para salvar o homem, porque o homem estava todo perdido, né, todo desordenado, né. Então, ele fez isso tudo por nós, né. Ele nos redimiu, nos salvou, ele que foi o primeiro, né, ele foi o primeiro a vencer, né. Ele viveu na humanidade dele ele venceu isso tudo, né. Ele teve todos né, ali as vontades, né, do humano mesmo, né, essas vontades aí, tudo Jesus teve, né, né, de esses três inimigos aí, né, ele viveu isso tudo, né, porque ele foi humano, né, e ele não era privado de nada, né, ele, com a própria vontade, né, dele, unida à do Pai, né, porque ele veio fazer a vontade do Pai, e ele viveu humanamente e correspondeu, né, ao Pai, vencendo isso tudo, né. Então, e o homem não reconhece, né, e não tem, né, porque com a força própria dele ele não consegue mesmo, né, mas com a força de Deus tudo conseguimos, né, tudo, tudo, tudo. Vencemos tudo isso aí que é os três maiores males, né, que mais afeta, né, o humano, né. Então, Jesus, né, lembrar que Jesus já fez por nós, né. Então, o outro é 4/19, outubro 14 de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mediga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia nem podia ir como habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, agora mesmo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulos 18 e 19. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras. Continua vindo meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça. E disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Dessa vez quero que tu mesmo a crave. Quero ver o que sabes fazer. E como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem. Muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando, me disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer.
E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e ver. Depois disto, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas, e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, às riquezas e às honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente. O amargam, o abatem tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los, também ele, e restituí-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, e colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isto, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória. Então, aqui Jesus falando de 3 inimigos poderosos do homem: o amor aos prazeres, o amor às riquezas e o amor às honras. Tudo aquilo que está fora de Deus, os prazeres, porque tudo isso está dentro do plano sensível, do plano das paixões, amor aos prazeres, seja ele qual for. E não, os prazeres não estão relacionados apenas à sexualidade, mas também a, a pessoa pode ter prazer no olhar, ela pode ter prazer no comer, prazer no tocar. Então, tudo aquilo que traz prazer para o homem, de forma material, de forma terrena, isso é inimigo dele, se torna um inimigo para a alma. O amor às riquezas, querer ter mais do que precisa. Amar, ter mais do que precisa. Isso também é um inimigo fortíssimo. Tanto é que o Senhor diz que é mais fácil um camelo atravessar um buraco de uma agulha, no fundo da agulha, do que o rico ir para o céu, por causa dessa realidade do apego, do como a riqueza vai consumir da pessoa, da alma. E a pessoa, quando ama isso, porque ser rico não é o problema, ter bens, ter posses, isso não é a questão. Claro que, como ele diz, é difícil, dificulta mais a vida da pessoa, dificulta mais o caminho de santidade de uma pessoa que tem muitas posses. É mais difícil do que aqueles que já têm pouco. Mas tem pessoas que essas coisas, têm as coisas, mas as coisas não têm elas. Elas usufruem, porque têm, mas não são apegadas de tal forma a chegar a amar essas coisas, até mesmo mais do que Deus. E também o amor às honras, ao ser considerado, elogiado, bem visto. Então, essa é uma coisa bastante triste e ela pega muito. A natureza humana ela é muito apegada a essas 3 realidades, por isso que são inimigas da alma. Porque o amor é a satisfação, a riqueza é o ter, e as honras é a consideração, é ser conhecido, considerado, honrado, amado, querido e tudo mais nessa parte. Amar ser assim, amar estar no centro das atenções, amar. Então, Senhor, qualquer uma dessas, ou até mesmo as 3 dessas paixões, desses inimigos que ainda tiver dentro da minha alma, Senhor, o Senhor pode liquidar com eles, pode eliminar, pode liquidar com esses 3 inimigos. Eu não quero ficar pelejando com eles. Eu quero que eles não façam parte da minha vida, porque o Senhor vai dizer aqui que isso faz o homem infeliz, porque esses inimigos eles vão se introduzindo e vão roendo o coração do ser humano continuamente, vai o abatendo, vai
amargando e vai fazendo com que o homem perca a felicidade. E é verdade, Senhor. É como se fosse uma traça que corrói, que vai corroendo, vai tornando infeliz, vai se introduzindo, vai se infiltrando, vai se adentrando ali, vai, é uma infiltração, é uma contaminação mesmo que vai ali tomando conta do coração do ser humano e vai trazendo a infelicidade. Aquilo que para ele parece que ele é feliz porque quando ele tem as riquezas, quando ele tem a satisfação dos prazeres, quando ele tem ali as honras, parece que ele é feliz, mas é tudo mentira, é tudo uma ilusão. O coração dele está vazio, o coração dele está se desfazendo, está se amargando, está sendo abatido e está perdendo a felicidade. Mas ele diz aqui que ele derrotou no Calvário esses três inimigos e obteve no Calvário também a graça para que o ser humano também pudesse lutar, também pudesse vencer. Mas muitas vezes a ingratidão do ser humano é tanto que rechaça a graça de Deus, rechaça essa graça e vai amando de forma voraz, essa raivosidade, essa forma voraz, vai amando de forma voraz esses inimigos e vai colocando o coração numa tortura contínua. Nossa, meu Deus, Jesus, livra-nos dessa tortura contínua do coração de estar apegado a essas realidades desses inimigos, amar raivosamente, amar esses inimigos de forma voraz. O Senhor deu-nos, conquistou-nos essa força, essa graça para que pudéssemos vencer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a enxergar essas realidades que ainda existem na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Ajuda-nos a vencer esses inimigos, a batê-los, assim como o Senhor abateu, venceu eles na cruz, que nós também possamos, nas lutas diárias, ir vencendo a cada dia, a cada momento, esses inimigos, Senhor. No outro capítulo, 14 de outubro de 1900, o perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir como o habitual, em busca do meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda e compadecendo, dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada com suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por os intervalos, a vida em intervalos, em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu como se não quisesse que ouvisse o que me dizia, não quisesse ouvir o que dizia, e fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo, turbada, disse: Tu és toda o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disto, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas, vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las todas, se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Esconda os jovens, pobre juventude, se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade e misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência. E ele: minha filha, só pela inocência tenho consideração. Pelos outros, só se ela me arranca a misericórdia e mitiga minha ira justa. Interessante aqui. Ela fala de burgueses, mas muitas vezes a tradução pode estar meio defeituosa aqui. Então, nós vamos considerar aqui que esses burgueses de que ela fala aqui seriam as pessoas poderosas, porque na verdade a burguesia
em si, ela não é tão poderosa. Hoje em dia, a burguesia seria a classe média, mas também é considerada a burguesia aquelas pessoas que têm mais posses. E é como se essas pessoas com mais poder aqui, elas estivessem ameaçando a juventude, as crianças, em alguma situação que ela estava vendo. Mas como ela não esclarece muito bem aqui, não dá muito para entender um pouco mais, mas só ficar aqui com o que diz, com o que Jesus diz, é que ele só tem consideração pela inocência. Os outros precisam arrancar a misericórdia dele, porque senão a justa ira vai cair. Então, quanto é importante a inocência, quanto é importante ter o coração, como diz nas bem-aventuranças, coração de pobre. Coração de pobre é o quê? Um coração desapegado, um coração que sabe que não é nada, é um coração despojado, é um coração nu diante de Deus. O inocente é quem? É aquele que realmente não tem condições, não tem defesa própria. O inocente é aquele que não pode se defender por conta própria. Então, toda vez que a nossa defesa está na mão de Deus, toda vez que nós confiamos a nossa vida nas mãos dele, nós nos tornamos como os inocentes, porque mesmo que a gente considere que a gente tenha força para fazer algum tipo de luta, mas a gente não confia em nós mesmos, nós nos confiamos totalmente, plenamente em Deus, Ele toma o nosso partido, Ele vai ter consideração pela nossa causa, pela nossa luta, porque a gente se confia a Ele, porque um inocente se confia àquele ao qual está subjugado. Agora, quem não é inocente, ele age por conta própria. E ele está dizendo, aqueles outros, né, ou seja, aqueles que têm ali, que não são inocentes, ou seja, que estão lutando com as suas próprias forças, para mitigar a justiça dele, vai ter que arrancar a misericórdia dele. E como que arranca a misericórdia? Vai ter que se rebaixar, vai ter que se humilhar, vai ter que suplicar o auxílio de Deus, vai ter que ou pedir a ajuda da graça de Deus. Pedir mesmo, reconhecer, se tornar um pequeno, se tornar ali um inocente, se tornar ali um humilde, se tornar ali um nada, que é essa realidade do nada mesmo. Um nada, saber-se que não pode nada por si só, que tudo, absolutamente tudo nos vem da mão de Deus, e confiar que o melhor Ele vai fazer por nós, pela nossa causa. Eis-nos aqui, Senhor, diante de vós, entregando toda a nossa vida. Ainda há muita resistência, Senhor, dentro de nós. Ainda há muita resistência, ainda há muita luta. Ainda tem muita paixão gritando ainda, esperneando, querendo sobrevida, mas são os nossos inimigos. Então, Senhor, nos ajude a batê-los, nos ajude a tornar-nos inocentes, a tornar-nos puros de coração, porque só os puros verão a Ti, a tornar-nos como crianças, dependentes, totalmente dependentes e inocentes, e que tenha total confiança, abandono completo nos Teus braços e no Teu agir na nossa vida. Amém, Fiat. Então, continuando, né, aqui o segundo texto. Nesta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir como o habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver em mim, abraçando toda e compadecendo, me dizia: pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: ó meu amado, que duro martírio é a vida por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo o dizes que tenho razão nisto e logo me deixas? E ele se escondeu como se não quisesse que eu ouvisse o que me dizia, e eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada, e vendo-me de novo turbada, disse: tu és todo o meu contentamento,
no teu coração enquanto verdadeiro repouso, e repousando sinto nele as mais queridas delícias. Nossa, que maravilhoso. Isso mesmo, né? E eu, sacudindo-me de novo, disse-me: também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: se estes nos caem em cima, por nós tudo terminou. E acrescentava: escondam as jovens, pobre juventude se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: piedade, misericórdia, afasta esse flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência para crianças e jovens, né, que eram atacadas pelos burgueses, né? Eu creio que eram exploradas, né? Eu penso que as crianças, os jovens, né? As jovens, era usada, né, pelos grandes, né, e pelos ricos, usando os povos de escravo, né, que tinha naquela época muitas escravas, né, e às vezes servia só para engravidar, né, e eram judiadas, né, as crianças eram judiadas depois de nascidas, né. Então é isso que Luísa estava vendo, né, vendo esses sofrimentos, né, que hoje há, mas é, a gente sabe que há, né? Sempre Jesus mostra, né, essa exploração das crianças, né, essa exposição das crianças, né? E então Jesus estava mostrando para ela, né, o que os flagelos, né, que há, né, nessa inocência que é atacada, né, pelos burgueses, né, pelas pessoas de bem, de ricas, né, cheias de poder, né, que usam, igual Jesus estava mostrando lá em cima, né, o sexo, a luxúria para explorar, né, as pessoas, né, fazer maldade mesmo, né, usar, né, tráfico de crianças, de jovens, né. E ele, a minha filha, só pela inocência tenho consideração, pelos outros só ela me arranca a misericórdia e me diga minha justa ira. É verdade, né? Jesus olha pela inocência, né? As pessoas que são usadas, né? Tanto adulto, a inocência, assim, de não ter malícia, não entender, né? Entrar né? Ser pega, assim, sem entender, né? Muitas pessoas ignorantes mesmo em tudo, né? E até vendem seus filhos, né, para tráfico de droga, tráfico de crianças, para ser exploradas, né, então esse Jesus não gosta, né, Jesus está chorando por causa disso, está mostrando esse, o que ele mais priva, né, pela inocência, né, pela a maldade que faz na inocência das pessoas, né, de crianças, de jovens, né, e ele tem uma ira, né? Uma justa ira, né? Tem, né, retorno, né? Tem retorno, muita justiça, né? E os castigos vêm, né? Para equilibrar, para mostrar ali, né? Que isso Jesus não gosta, né? Jesus não quer, né?
não admite, né? Então tem o castigo, né? A correção, né? Que para as pessoas acordar, né? E não, né? E olhar, né? Porque Jesus, ele tem misericórdia dos pequeninos, né? Dos inocentes, das pessoas que não tem malícia ali, né? E cai, né? E pela pela lábia, né? Dos grandes, né? Dos burgueses aí, né? Jesus é justo, né? Ele tem essa ira, né? Essa correção, né? Ele não vai deixar sem dar o troco, né? É muito, muito importante, assim, o que Jesus está mostrando, né? O temor dele, né? Temor por não ultrapassar, né? Na inocência da pessoa, né? Da criança ou do adulto mesmo, né? Amém, filha.